porque ele aborda um pouco essa questão do rádio também. Mas independente desse texto, ele só me veio na cabeça agora, aproveitando a sua pergunta, Eduardo, porque hoje a pilotagem se tornou muito dependente do rádio. Muito dependente do rádio. E essa é uma contraindicação, é um efeito colateral, eu diria melhor, da tecnologia, que precisa ser freado. A palavra para mim é essa, Eduardo. É frear. Frear não quer dizer radicalizar. Frear não quer dizer eliminar. Frear não quer dizer chutar o pau da barraca, como diria o outro. É frear. Porque hoje em dia você tem uma relação de pilotagem com os sistemas do carro que depende do engenheiro lá no box. Ela depende do engenheiro lá no box. Então você vai acompanhando, cara, volta de apresentação, volta de saída do box, volta de preparação para o qualifying. O engenheiro está ali, ele está fazendo assim, uma série de funções. Série de funções. Então você começa a desequilibrar a balança. Você começa a ter uma questão que é dificílima para a gente precisar, a não ser os achistas, e como o GP de Mônaco mostrou, né, soube separar achistas de não achistas, mas não vou entrar nessa área, a não sei que tenha perguntas. A questão aqui é o rádio. A gente, sem achismo, cara, como que a gente vai medir, né, o peso de um piloto para um desempenho e o peso do engenheiro? Até que ponto a gente vai chegar, Eduardo, numa hora em que ter um bom engenheiro vai valer mais ou tanto quanto ter um bom piloto? Claro que isso já existe na questão da preparação. Evidentemente, os engenheiros se tornaram ultra importantes na preparação do carro. Mas uma coisa é a preparação do carro. Outra coisa é pilotagem. Pilotagem tem que ter, na minha visão, podem me chamar do que for, pilotagem tem que ter o elemento braçal. Tem que ter o elemento humano. Não que o engenheiro não seja humano, claro que ele é. Mas o elemento ali do lidar com a máquina, do humano, que eu falo da reação à física, a administrar o equipamento, a entender o limite de uma curva, a cuidar de um pneu, que é o nome do jogo na Fórmula 1 moderna. Tá aí até Mônaco hoje em dia, a gente vê o cara que ganhou. Qual o traço da corrida do cara que ganhou? Administrou o pneu. Até Mônaco a gente já chegou nesse ponto. Barcelona, meu amigo, multiplica por 10. Pneu, temperatura, stint. Segunda-feira a gente vai voltar a falar sobre isso, com certeza. Então, Eduardo, você tem que ter uma linha divisória ali. Você tem que ter uma linha divisória que eu acho que já passou do limite. Você vê, a gente já citou aqui várias vezes a volta do Norris na Áustria, 2 anos atrás, que o engenheiro quase pilota o carro para ele. Então, eu não estou dizendo que o elemento... Eu falei que precisa do elemento braçal. É claro que o elemento braçal ainda existe. Mas ele não pode ir perdendo espaço para o elemento configuração. O elemento ajuste. O elemento ajuste tem que ir até um certo ponto. Quais pilotos eu acho mais dependentes dessa ajuda, Eduardo? É muito difícil, porque eu teria que ter uma leitura... Eu teria que passar uma corrida vendo todos os pilotos. Toda a comunicação. Eu teria que ver o Grande Prêmio de Mônaco 20 vezes para ver o rádio de cada um dos pilotos. Porque a gente também não pode, Eduardo, se deixar levar só pelo que a transmissão nos mostra. A transmissão põe na tela o áudio que ela quer, o áudio que ela seleciona. Então, se a transmissão mostra 8 vezes o áudio do Norris com o seu engenheiro e 1 vez o áudio do Alonso, não quer dizer que o Norris dependa mais do Alonso. Não, eu não posso chegar a essa conclusão. O meu critério jornalístico não me permite, porque uma coisa é o rádio que vai ao ar, outra coisa é você pegar toda a transcrição. Eu diria para você, Eduardo, que com esses carros todos são dependentes. Todos os pilotos são dependentes dessa ajuda. Todos. Porque se chegou num ponto em que eu tenho esse equipamento e eu tenho esse piloto. Se eu botar esse piloto nesse carro e não fizer todos os ajustes, microajustes, não vai adiantar nada. Você tem que mexer nesses microajustes. Esses microajustes são necessários para o esporte? Fica a pergunta.